A Batalha de Stalingrado foi a batalha que decidiu a guerra na Europa e que levou os alemães a ruínas. Hoje contaremos a história da Batalha de Stalingrado, uma das batalhas mais sangrentas da história. Bem-vindo ao canal Motivacional. Meu nome é Caio, sente-se confortavelmente e relaxe. Vamos para o vídeo. Em 1941, depois que Hitler ordenou a parada da operação contra os britânicos, ele reuniu todo o seu exército no leste europeu para o seu grande objetivo desde o início da guerra, a invasão da União Soviética à Rússia. Bom, nesse vídeo específico irei abordar apenas a Batalha de Stalingrado. Recomendo que você assista o vídeo da Operação Barbarossa aqui no canal. Vamos lá. A Batalha de Stalingrado se iniciou em 17 de julho de 1942 e foi até 2 de fevereiro de 1943. Ela aconteceu na cidade de Stalingrado, que levava o nome de nada mais nada menos que Joseph Stalin. Hitler queria conquistar Stalingrado por motivos estratégicos e também simbólicos. A cidade ficava às margens do rio Volga, uma importante rota de transporte. Seria uma porta de entrada para os campos de petróleo no Cáucaso. Mas muitos especialistas e historiadores afirmam que esse foi um erro gravíssimo que Hitler tomou na guerra. Não só esse, mas como vários desde o início da Operação Barbarossa. Os nazistas conquistaram boa parte do território russo. Entre batalhas e batalhas, os alemães levaram a melhor. Eles estavam mais preparados para a guerra do que a União Soviética. Já a Rússia sofria com a mal comunicação dos seus generais, e principalmente de Stalin, que se isolou durante a invasão. Muitos historiadores afirmam que Stalin não fazia ideia de como conduzir uma guerra. E após derrotas atrás de derrotas, Stalin resolveu trocar de alguns dos seus generais. Então ele chamou o general Vasily Zhukov, comandante do exército. Foi um dos principais responsáveis pela defesa da cidade. Zhukov era extremamente competente e estratégico. Além disso, Andrei e um comissário político, o Nikita Khrushchev, foram encarregados do planejamento da defesa de Stalingrado. Do lado alemão, o 6º Exército, comandado pelo general Friedrich Paulus, foi o principal responsável pelo ataque a Stalingrado. A batalha teve início em 17 de julho de 1942. Vale destacar que a batalha começou no outono de 1942. Os alemães avançaram rapidamente e cercaram a cidade, começando intensos bombardeios que destruíram grande parte de Stalingrado. Combates urbanos, a luta se tornou brutal, com confrontos casa a casa, rua a rua e uso de francos atiradores. A aproximação das forças nazistas da cidade resultou em uma evacuação desesperadora por parte da população, que cruzava o rio Volga na direção leste da Rússia. E durante essa travessia, a Luftwaffe, a força aérea alemã, bombardeava sem parar a cidade. Muitos civis morreram durante essa travessia. Os ataques alemães transformaram parte da cidade em ruínas. O primeiro grande ataque terrestre dos alemães ocorreu no dia 13 de setembro, após Friedrich Paulus receber uma ordem de Hitler que estipulava um prazo para a conquista de Stalingrado. Esse prazo foi determinado por Hitler, até porque a Alemanha não tinha capacidade de levar uma guerra de longa duração. Eles sabiam que não tinham recursos suficientes para uma guerra longa. E obviamente a chegada do temido inverno russo, que não era um inverno que os alemães estavam acostumados a enfrentar. E quando a conquista da cidade ainda não estava nas mãos dos alemães, a conquista de Stalingrado se transformou em uma obsessão de Hitler, que mobilizou diversos recursos, concentrando-os nos ataques contra a cidade. Isso prejudicou severamente o esforço de guerra alemão em outras frentes de batalha. Outra decisão controversa tomada por Hitler foi considerada crucial para o fracasso das forças alemãs: estender a linha do exército alemão por uma distância mais vasta. Bom, sabemos que a Rússia é gigantesca e a logística de suprimentos para o exército alemão era algo muito complexo. E do outro lado, o major-general soviético sabia que a defesa da cidade deveria acontecer a todo custo. E quando questionado por Khrushchev, comissário do Partido Comunista na região, respondeu, abre aspas, defenderemos a cidade ou morreremos tentando, fecha aspas. Além disso, durante a batalha, uma ordem expressa de Stalin era a de impedir o crescimento do derrotismo nas forças soviéticas. Assim, todos os soldados que recuassem ou desertassem seriam
sumariamente executados. Estima-se que durante a batalha travada em Stalingrado, cerca de 13.500 soldados soviéticos foram executados como traidores. Os combates travados em Stalingrado foram sangrentos, e os relatos reforçam a situação infernal vivida por aqueles que moravam e lutavam na cidade. Os combates eram travados rua a rua, disputados casa a casa, quarteirão em quarteirão. Os relatos soviéticos diziam que Stalingrado era um lugar 10 vezes pior que o inferno, ou que a destruição lá encontrada era muito pior do que a esperada. Os soviéticos estiveram à beira do colapso. Eles resistiram graças à chegada diária do armamentos e novos soldados, que todos os dias cruzavam o rio Volga, às pressas. A situação era tão desesperadora que, por vez, os reforços viram-se obrigados a cruzar o rio durante o dia, tornando-se alvos fáceis para os aviões alemães. A estratégia montada pelos soviéticos, apesar de desorganizada, surtiu efeito. Shchushkov optou por encurtar a distância entre as linhas de fogo alemã e soviética. Além disso, as ruínas espalhadas pela cidade dificultavam o avanço dos alemães e de seus blindados. A condição de combate rua a rua também foi um fator de dificuldade para os alemães, pois impedia maiores movimentações e ataques estratégicos nos flancos. E com tudo isso acontecendo, o mar virando para os soviéticos, Hitler ficava mais inquieto e ansioso. O General Inverno. Em novembro de 1942, o Exército Vermelho lançou a Operação Urano e cercou o 6º Exército Alemão. E foi aí que as temperaturas começaram a despencar. No auge do inverno, termômetros registravam menos de 25 a 30 abaixo de zero. Isso obviamente afetou os dois lados, mas principalmente os soldados alemães, que ainda usavam roupas leves de outono, enquanto os soviéticos tinham mantas, casacos grossos e botas de feltro. As armas falhando, graxas e lubrificantes congelavam, fazendo fuzis e metralhadoras emperrarem. Congelamentos e doenças. Milhares morreram ou ficaram incapacitados por hipotermia, gangrena e pneumonia. Isso piorava ainda mais pela falta de suprimentos. A Luftwaffe não conseguia abastecer os cercados pelo ar. Comida e combustível acabaram, e a moral despedaçada dos alemães, o frio, fome e o cerco quebrando a resistência psicológica dos soldados. Esse clima brutal não foi o único motivo da derrota, mas ele potencializou os erros de planejamento e eficácia da estratégia soviética. O fim da Batalha de Stalingrado. Duas ofensivas soviéticas foram organizadas na virada de 1942 para 1943 e tiveram sucesso em expulsar os alemães dentro da cidade de Stalingrado. Houve ainda uma terceira ofensiva que não obteve sucesso. De qualquer maneira, as ofensivas soviéticas conseguiram expulsar os alemães do perímetro da cidade e encurralaram as tropas lideradas por Friedrich Paulus. Friedrich Paulus solicitou autorização de Hitler para recuar. No entanto, sua solicitação foi negada. A força de Paulus, que consistia em cerca de 200.000 soldados exaustos pelo esforço de guerra, foi então condenada pela negativa de Hitler. Outra força alemã na região, liderada por Erich von Manstein, e a incapacidade de continuar resistindo, recuou. A rendição dos soldados alemães que haviam permanecido em Stalingrado aconteceu em 2 de fevereiro de 1943, após meses de combates ferozes. Os soviéticos ergueram-se como vitoriosos. Após a Batalha de Stalingrado, os alemães derrotados deram início à sua decadência, que se estendeu até 1945. Ao todo, cerca de 2 milhões de pessoas morreram durante os combates travados em Stalingrado. Após a Batalha de Stalingrado, a situação entre as forças interveio-se, além de a produção industrial soviética ter superado em muito a capacidade alemã. A quantidade de novos soldados soviéticos prontos para a batalha aumentou, enquanto a Alemanha viu seus quadros diminuírem. Bom, recomendo que você assista o vídeo da Segunda Guerra Mundial, aqui no canal. E essa foi a Batalha de Stalingrado. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixe o seu like e compartilha, isso ajuda muito. E muito obrigado. Até a próxima.